Vou pregar com fio, irmãos, porque eles passaram uma tinta no microfone. E aí, quando nós mulheres usamos maquiagem, quando encosta, fica marcado de preto. Já aconteceu isso comigo. Eu falei, eu não vou pregar com esse não, porque é muita coisa, é muita função, né? Eu tenho que pensar que eu não posso encostar. Então, o fio vai me controlar aqui para não andar. Amém? O pastor Francisco está no Novo Diamantino. O obreiro Pedro está de férias e nós estamos revezando, né? E hoje vamos estar trazendo uma palavra ao seu coração. Mas não crie expectativa na pessoa da Miriam, coloca a expectativa na pessoa de Jesus, porque Ele já fez tudo e eu e você somos só frutos daquilo que Ele venceu. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e declaramos, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração está voltado para o Senhor. Eu declaro que todo pensamento contrário, todo espírito de confusão, todo espírito de inquietação que tem tentado distrair a mente dos teus filhos, eu declaro a falência agora em nome de Jesus. Eu declaro que a nossa mente e o nosso coração está apto e propício para receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estamos passando também pela internet, né? Você que está aí ouvindo, seja também abençoado e ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Até o 17. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Diz assim comigo, fechados. Para que o não conhecesse. 17. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Amém? Nós vamos falar com quem anda com você. Aqui conta que, eu vou lendo o texto todo, e aí para ficar mais fácil a gente vai falando em detalhes. Mas o começo da história é o seguinte, que havia dois discípulos que andavam com Jesus. E eles estavam caminhando, numa aldeia chamada Emaús. E eles estavam caminhando numa distância de 60 estádios. Era um caminho longo para se percorrer. E eles iam comentando, conversando entre si o que havia acontecido. O que havia acontecido? Jesus havia morrido e aquele era o terceiro dia. Jesus havia prometido que iria voltar. Então eles estavam conversando, mas no meio desse caminho, quem que aparece? Jesus. Mas os olhos deles estavam fechados. E então, Jesus começa a perguntar: o que vocês estão comentando aí? Sobre o que vocês estão falando? E aí, eles começam ali essa conversa e nós vamos estudar. Mas eu quero chamar para a sua atenção, para a vida de hoje. Quantos de nós estamos com os olhos fechados para aquilo que Jesus é? Sabe? Quantos de nós ainda não temos revelação e nem entendimento de que Jesus habita dentro de mim e dentro de você? Sabe, quantos de nós não temos ainda essa revelação, esse encargo, essa verdade? Nós ouvimos tantas coisas, né? Quantos de nós gostamos tanto de ouvir palavras? Eu não sou nada contra, mas palavras que muitas vezes são contrárias àquilo que nós estamos vivendo, esse tempo, o tempo de agora. Jesus habita em você,
Jesus está em você, independente do que você faça ou deixe de fazer, Jesus decidiu, entenda isso, não foi uma decisão sua, foi a de Jesus, morrer naquela cruz, se entregar para viver dentro de mim e dentro de você, foi o desejo do coração do Pai, de Deus que é nosso Pai, Deus em sua perfeita capacidade, inteligência, Ele é Deus, Ele é tudo. Você acha que Ele não poderia fazer quantos outros Jesus? Milhares e milhares de Jesus, todos como santo, perfeito, íntegro, né? Tudo que Jesus é, puro, humilde, enfim, tantas outras qualidades. Ele podia nos destruir e criar todos no mesmo padrão. Mas Deus, com seu coração generoso e com seu amor, que não tem nada a ver com o meu e nem o seu, decidiu entregar o que era santo, o que era justo, o que era correto, o que era perfeito, para morrer no meu e no seu lugar. Essa é a verdade da cruz. Esse é o verdadeiro Jesus que muitos falam, mas poucos têm provado. Quantas vezes vocês têm falado tanto dos problemas? O foco é o casamento. Se eu estou bem com meu marido, eu estou bem com a igreja, eu estou bem na minha aparência, eu sorrio, eu consigo vir à frente, eu consigo liderar, eu consigo chamar uma pessoa, eu consigo sorrir. Mas se eu briguei com meu esposo, ou se minha esposa brigou comigo, eu já paro, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais habilidades, eu já não consigo mais. Por quê? Porque você tem olhado para o outro e não tem provado de Jesus. Quantas vezes a conta bancária que determina a sua alegria, a sua gratidão, a motivação da sua oferta e do seu dízimo? Porque se eu tenho sobrando, eu posso dizimar e ofertar. Mas se eu tenho no limite, eu não posso, eu não estou bem. Esse mês não funcionou. Por quê? Porque você está confiado na sua força. Você está confiado naquilo que você tem. Quantos de nós não participamos da conferência porque teve um custo, porque custou, e a nossa mentalidade ainda é de escravo, é de que se eu colocar R$40 e investir no meu crescimento espiritual, vai me fazer falta, R$40 vai faltar, R$40 eu não tenho, R$40 eu não consigo para esses dias. Essa é a sua mentalidade, porque você não conhece Jesus, porque você fala de Jesus, mas você não entende que Jesus venceu e que Ele é aquele que faz recursos aparecer na sua mão, Ele é aquele que faz estratégias surgirem, como a Lourdes falou aqui em cima. Às vezes você está com algo, uma habilidade, e está escondido, que podia gerar esses R$40 e tantos outros, mas você não tem provado de Jesus, seus olhos estão fechados. Você olha para o que você tem na conta bancária, você olha para como foi o mês, para como foi as suas circunstâncias, e aí o diabo tem te paralisado. E acredite nisso, uma vez que o diabo te para nas suas finanças, ele vai sempre te parar, porque essa é a fraqueza do seu coração. Você ainda não conhece Jesus. Você ouve falar, que eles eram discípulos, sabiam da história de Jesus, criam na história de Jesus, mas não perceberam que aquele peregrino, aquele homem era Jesus. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Continuamos agora no verso 19 e 18, vamos para o 18. Quem está com você? 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabem as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O que quer dizer? Eles começaram a contar para Jesus aquilo que eles estavam conversando. Por quê? Porque no verso anterior, Jesus perguntou: sobre o que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão conversando?
E aí eles começaram a contar, sobre Jesus, o profeta que veio, né? E falou isso. E quantas vezes nós somos como aqueles 2 discípulos? Achamos que Deus não sabe da nossa situação. Achamos que Deus se esqueceu de nós. Porque pastora, tem tantos anos que eu espero a mudança do meu casamento. Quantos anos eu espero a conversão dos meus familiares, a minha saúde restaurada, a minha vida financeira sendo transformada, o meu marido sendo aquebrantado, a minha esposa sendo uma mulher submissa. Há quanto tempo? Como dói esperar. Tem até canções que dizem isso. São canções da alma. São canções de pessoas almáticas, de pessoas que não sabem e não conhecem ainda quem é Jesus. Aquele que venceu, aquele que nos deu a vitória, aquele que falou assim: ei, pode deixar comigo, eu vou cumprir o que você jamais vai conseguir cumprir. Aquela cruz era para você, mas você não dá conta, então eu faço por você. É isso que Jesus é isso que Jesus fez, é isso que Jesus já operou nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós nos tornamos pessoas frustradas, paralisadas, almáticas. Por quê? Porque Deus sabe o que eu estou precisando. Deus sabe, claro que Deus sabe. Jesus sabia o que aqueles homens estavam falando. Jesus apareceu por esse motivo, mas Jesus perguntou sobre o que vocês estão falando. E essa noite é uma noite que Jesus quer perguntar para você: aonde foi que você parou? Aonde foi que você se frustrou? Aonde foi que você não olhou mais para Jesus? Aonde foi? Na finança, no casamento, na sua vida pessoal, nas suas oscilações, que um dia você está bem, no outro você não está mais. Essa noite é uma noite de você rever aonde estão os seus olhos, aonde está o seu coração. Aqueles discípulos falavam de Jesus, mas ainda não tinham provado e experimentado da pessoa de Jesus. Ele é fiel para cumprir a promessa, no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Ele é fiel para cumprir a promessa. O que aqueles homens estavam falando? Hoje já é o 3º dia, e até agora ele não apareceu. Mas eles tinham o quê? Uma fé. Mas eles ainda não tinham, e muitos de nós temos perdido essa fé. Muitos de nós paramos no meio desse caminho, paramos no meio desse processo e nos fechamos. E entramos naquele casulo. Por quê? Porque imaginamos que agora, se Deus quiser, Ele faz. Porque Ele é Deus. Aí Ele vai ter que mover. Porque eu vou continuar parado. Eu vou continuar frustrado. Eu vou continuar sem fé. E essa não é a forma que Deus trabalha. Essa não é a forma em que Deus vai gerar em mim a mudança que eu tanto preciso e que você tanto precisa. Eu falo isso para as pessoas. Muitos de nós temos a mentalidade de que Deus é aquele que trabalha através das nossas reclamações, sabe? A gente fica ali o tempo todo: Deus, eu estou frustrado com isso, eu estou frustrado com aquilo, o meu marido não muda, eu não sei mais o que eu faço, essa situação tem 20 anos e nada acontece, e vai falando, e vai reclamando, e vai murmurando, e aí você acha que um dia Deus para e olha e fala: nossa, olha ali, Lude está ali, gente, o que aconteceu? Está com o rosto até inchado. Meu Deus, eu tinha esquecido dela. Agora tem muitos filhos, vários com esse nome, né? Aí fica difícil controlar todo mundo. Vou ver quem estava cuidando dela, vou chamar os anjos. Anjos, o que aconteceu? Vocês esqueceram de entregar a bênção para ela. Olha lá a situação, frustrada, tem 20 anos, coitada, que está ali, da mesma jeito. Ei, para com isso. Às vezes você fala: não, pastor, eu não penso assim. Você pensa assim, você age assim, de uma forma involuntária. Deus é aquele que não se esquece. A palavra de Deus diz que Ele nos tem gravado na palma da sua mão. O que é isso? Ele jamais vai esquecer. Pode uma mãe se esquecer do filho, do seu ventre, mas Deus
nunca vai esquecer nem de mim, de você. Se Ele deu Jesus por conta de mim, por conta de você, você acha que Ele vai te negar mais alguma coisa? Você acha que Ele vai parar você no meio do caminho? Você acha que Ele vai te deixar nesse deserto para que você passe por um processo de mudança, de transformação, de não sei mais o quê? Ei, não é isso que Deus pensa a seu respeito. É você que precisa mudar a sua mentalidade. É você que precisa conhecer Jesus, parar de ouvir falar de Jesus e falar: ei, eu preciso provar, eu preciso ver os olhos de Jesus. Algo em mim tem que acontecer, porque esses 20 anos da minha vida foram perdidos, foram parados, e agora eu preciso do novo, eu preciso de algo novo. E Ele prometeu, Deus prometeu que um dia Ele vai voltar. E quantos de nós só desejamos a volta de Jesus quando o nosso casamento não está bem, quando a conta bancária está no vermelho, quando temos um diagnóstico, está com câncer, está no estágio, o último estágio, não tem mais jeito. E aí a gente começa: oh, volta logo Jesus, volta, volta. Quantos jovens terminam um relacionamento, parece que acabou o mundo, é o último homem da face da terra, é a última mulher, ela disse não, acabou, não tem mais jeito. Ai, volta, volta Jesus, e não entra em depressão. Nós temos vivendo tanta era de pessoas depressivas, com ansiedade, com crise, com pânicos. Por quê? Porque não provam de Jesus, porque ouvem falar, entende a mensagem, mas não prova, não conhece, não lê, não experimenta. Então esse é um tempo disso. Nós não estamos aqui pedindo para que o Jesus volte, porque nós não estamos bem. É quando está tudo bem que você precisa clamar e dizer: volta Jesus, porque isso aqui é nada diante da sua glória. Isso aqui é nada diante da eternidade, diante daquilo que o Senhor já me deu e tem prometido. Eu sei que coisas maiores eu vou viver na eternidade. Quando você está com o carro na garagem, quando você está com um recurso sobrando, quando você está com a sua casa dos seus sonhos, com móveis planejados, com filhos abençoados. Esse é o desejo do meu e do seu coração. Volta logo Jesus, porque isso aqui é nada diante daquilo que o Senhor é. Isso aqui é nada, porque eu posso ter tudo, se eu não tiver o Senhor, eu não sou nada. Se eu não provar e experimentar, de nada vale a minha vida. Amém? No verso 22 até o 24, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Deus sempre nos deixa sinais. O que ele deixou? Qual foi o sinal que ele deixou para essas mulheres? O seu corpo não estava mais lá. E foi isso que gerou naqueles homens ainda a fé e a esperança, a expectativa de que se o corpo não estivesse lá, até o terceiro dia, algo iria acontecer. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você precisa ver Jesus nos detalhes, nas coisas pequenas. Sabe, quantos de nós perdemos isso? Esperamos só coisas grandes, querem tantas coisas grandes, mas as coisas pequenas estão acontecendo ao nosso redor, mas os nossos olhos já não conseguem mais ver, já não enxerga mais. Eu falo assim que eu tenho muito prazer em comer frutas. Eu gosto de fruta, e principalmente frutas silvestres, eu acho que fala, do mato, coisas. E eu me lembro da minha infância, que nós andávamos muito no mato. Eu fui criado na fazenda com meus pais, e a gente saía, e de repente a gente começava a achar, sabe, jatobá e tantas coisas, e a gente se alegrava daquilo. Por quê? Porque aquilo é um milagre de Deus. Quem é que está cuidando daquelas plantas? Siriguela no meio de uma estrada, piqui, e a gente saía catando, sabe? Pegava uma camiseta, amarrava, fazia sacola e enchia. Que tanta alegria havia. E a gente começava a ver e falava: meu Deus, olha o cuidado de Deus. Quem plantou essa árvore aqui? Quem colocou isso aqui? Esses são detalhes. Eu gosto muito de coco.
E a irmã Estela nos abençoa lá com muito coco. E o coco dela é uma delícia, viu? É a água docinha e a polpa é perfeita. E esses dias eu estava na casa da Lud lá e do Éder. E aí o Francisco abriu para mim, quebrou, e eu estava ali comendo aquele coco. E eu estava falando, nossa, como Deus é perfeito. Como Ele faz essa polpa, né? Que coisa gostosa. E de uma forma involuntária, sem eu perceber, eu já estava dançando e comendo coco. Aí o Éder começou a sorrir. E falou para mim, ó. Aí eu falei, por que você está sorrindo? Ele falou, porque você está igual uma criança, comendo do coco. Eu falei, esses são os milagres de Deus. É um detalhe tão pequeno, mas às vezes a gente está tão focado. É o meu casamento, é o meu casamento, é o meu marido, é o meu marido, é os meus filhos, é o meu filho, é a minha mulher, é a minha mulher. Tem tanto milagre acontecendo na sua volta. Tem tanto pé de fruta na sua casa. E você não tem colhido, você não tem usufruído. Você não tem provado de Jesus nas pequenas coisas. Quem não prova dos pequenas nunca vai alcançar as maiores. Quem não celebra Jesus nas frutas, sabe? Em tudo, irmãos, eu estou dando um exemplo. Mas é em tudo, nas crianças. Nossa, nós teríamos tanta história para contar, mas você precisa. Essa noite é uma noite de você voltar, sabe? Para as pequenas coisas. Às vezes você tem comido tantas coisas que você gosta, a sua esposa tem tanto zelo em preparar comida para você, mas você está tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas, que tem se esquecido de celebrar os detalhes. Volte a perceber os detalhes que tem na sua casa, em sua volta, aquilo que Deus tem provido na sua mesa. Amém? No versículo 25 ao 27, todo avivamento vem da palavra de Deus. E ele lhe disse, honestos e tardos de coração para quê? Tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as escrituras. O que o versículo está dizendo? Jesus percorreu com aqueles 2 discípulos por 12 caminhos, por 12 quilômetros. E Jesus contava para eles, estava trazendo na memória. Ei, vocês não estavam na Bíblia? Não estava escrito desde Moisés até o último profeta Malaquias, que um dia eu viria. Isaías profetizou com tantos detalhes e tantos outros. Estava trazendo na memória. Estava trazendo para aqueles homens, mas os olhos deles estavam fechados. Fala para o seu irmão aí, ei, está na hora de abrir esses olhos e ver Jesus. Amém? Aqueles homens estavam então sendo ali ministrado pela pessoa de Jesus. Jesus pregando para eles, andando e pregando, andando e pregando. E o que eu quero dizer nessa noite? Que você precisa viver um avivamento da palavra. É hora de você pegar as escrituras e começar a trazer à memória aquilo que traz esperança. Quanto tempo você gasta lendo as escrituras? Quanto tempo você gasta em WhatsApp, vendo status, vendo Face, vendo vida, seguindo tantas pessoas, e não é capaz de parar e pegar a palavra, que é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes, que penetra no nosso interior, e que nos traz essa vida, que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Então é hora de parar. Às vezes a gente gosta só de ficar ouvindo pregações, é muito bom, mas você precisa ler, porque a palavra é viva. Quando você lê, aquilo entra no seu espírito. E às vezes você pode até dizer, eu não entendo. É só você achando. Mas começa a gerar essa rotina. Começa a gerar essa disciplina. Porque todo avivamento, toda mudança que você tanto espera, precisa acontecer dentro de você. E só vai acontecer quando as verdades que já foram ditas e escritas forem ministradas dentro de você. Então gaste seu tempo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse para aqueles homens. Estava lembrando eles, contando a história. E no verso 28 e 29, Ele quer ficar com você. 28 ao 29. E chegaram à aldeia, para onde iam. E Ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar
com eles. Amém? Ele quer ficar com você. O que Jesus estava dizendo ali naquela passagem? Jesus queria ficar com eles. Era o desejo do coração. Mas ele fez que ir embora. Sabe por quê? Porque Jesus, ele almeja que você clame por ele. Que você almeje por ele. Que você fale: ei, eu percebi nessa loucura da minha vida, nessa correria que eu estou perdido, que o que eu preciso é só do Senhor Jesus. Fica comigo, fica aqui, vai embora não. Fica, mora aqui, vive aqui, habite em mim. Jesus espera que você fale isso. E às vezes a gente espera que Jesus venha e faça a transformação. Mas Jesus, nessa noite, está te ensinando que Ele espera que você o chame, entregue e creia, confia e veja os olhos dele. Amém? Você precisa desejar. Esse precisa ser um desejo mais profundo, mais do que tudo. Você precisa desejar ver Jesus, provar de Jesus, conhecer de Jesus. Chega de ouvir falar. Chega de pessoas contarem milagres, experiências, e você fica assim: pois é, mas é porque eu não estou bem, é por conta disso, por conta daquilo, por conta do meu marido. Sabe, irmãos, tem pessoas que eu chego perto, eu fico 1, 2 horas, é só contando problema, é só contando luta. Não me fala um versículo, não me conta uma experiência de Jesus, é só problema. Ei, seus olhos estão fechados. Seus olhos estão fechados. Jesus espera que você fale: ei, Jesus, vem ficar comigo, porque chega de eu viver dessa situação. Chega do meu primeiro pensamento do dia como meu marido está, ou como está a minha conta bancária, ou como está a minha saúde. Levantei com uma dor nas costas. Dor nas costas não é bom, eu vou pesquisar na internet, vou ver o que é. Sabe, ei, para com isso. Para com esses pensamentos de uma pessoa que não provou de Jesus, que vive andando, para onde o vento bate, você vai. É hora de você firmar suas estacas. É hora de você levantar com a dor e dizer: ei, dor, saia da minha vida. Em nome de Jesus. Jesus não tinha dores. Jesus levou as dores. Eu não aceito, eu rejeito. Eu tiro toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a insônia. Está sem sono? Vai orar. Você vai ver, você vai dormir o melhor sono da sua vida. Mas são coisas que os nossos olhos, eles precisam ser abertos. E quem abre os seus olhos é você. Não é Deus que vai vir com um anjo e tocar nos seus olhos. É o livre-arbítrio. Você decide, você escolhe, você define aonde você chega em Jesus. Amém? Hoje é dia de ceiar. Nós vamos falar sobre a ceia que tem o poder de abrir os nossos olhos. No verso 30 e 31, olha só o que aconteceu. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Quem que desapareceu? Jesus. A ceia tem o poder de quê? De abrir os nossos olhos. Às vezes você fala assim: é só uma ceia. Eu já tomei ontem, hoje eu não vou. Está frio. Teve jogo, do Brasil. Quantas pessoas hoje não estão aqui? Por quê? Porque se atrasou. Porque pensou: não vai dar tempo, eu já ceiei ontem, já está bom. Ei, nunca perca a ceia. Nunca perca a oportunidade dos seus olhos serem abertos, de algo novo acontecer. A ceia representa Jesus chamando você para sentar na mesa e fala: tem lugar para todos. Está reservado cadeira para cada filho, para cada um. Senta e coma do pão e beba do vinho. E receba de mim. Receba de mim, pegue de mim, coma de mim. Essa é a verdadeira mensagem da Santa Ceia. Mas muitas vezes nós tornamos isso tão natural. Não, já fiz, já tomei, não tem problema. Ei, para de desperdiçar Jesus. Pare de achar que isso é natural, porque não é. Essa noite é uma noite onde você vai ceiar e os seus olhos vão ser abertos. Creia nisso. Coloque essa expectativa no seu coração. Volte os seus olhos para Jesus. E para de olhar para aquilo que está à sua volta. Porque esse é só o diabo tentando te parar. Porque ele sabe que quanto mais você vê Jesus,
mais você vai conhecer o coração do Pai. E quando conhecemos o coração daquilo que Deus é, nada mais pode nos parar. E é por isso que Ele rejeita, Ele resiste tanto. É por isso que qualquer coisinha te ofende, qualquer coisinha te paralisa. Por quê? Porque os seus olhos estão fora de Jesus. Porque o diabo, qualquer circunstância, situações, ele tenta te paralisar. Amém? Um coração que quer queimar. O louvor pode subir. No verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriam as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados aos 11 e aos que estavam com eles. O que eles disseram no versículo 12? Quando estávamos perto de Jesus, o nosso coração queimou. Quando Jesus desapareceu e os seus olhos foram abertos, o que eles falaram um para o outro? Foi por isso que no meio do caminho o nosso coração estava queimando. Por que estava queimando? Porque Jesus é a palavra de vida. Porque Jesus é a transformação que eu e você precisa. Então essa noite é uma noite onde você tem que falar para você mesmo: eu preciso ver Jesus. Eu preciso queimar. Meu coração precisa queimar pela mensagem da cruz, por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez. Você sabe pregar essa mensagem? Irmãos, eu prego aquilo que eu vivo. Eu prego aquilo que eu vivo e eu vivo a mensagem da cruz. Eu falo, eu não fico preocupado em pregar a mesma mensagem quantas vezes foram necessárias, porque em cada uma delas o Senhor fala comigo. O Senhor fala comigo. Por quê? Porque a palavra é viva. A palavra é viva e ela traz essa vida que eu preciso. Quem traz a felicidade para mim não é ser casada com o pastor, com o Francisco, é uma pessoa incrível, mas não é ele que me faz feliz. Não é o recurso que me traz felicidade. Não é eu ter saúde, não é eu estar vivendo com a minha família tudo bem. Não é isso. A minha felicidade e o meu prazer está em ver Jesus. Está em ver Jesus, em conhecer o coração do Pai, em ter intimidade com o Pai. E eu quero compartilhar algo com vocês. Há cerca de alguns anos atrás, a experiência que eu tive com Jesus. Eu não me recordo muito bem a data, mas já se leva um tempo. Eu estava numa noite de sábado, dormindo, e eu tive um sonho. E eu estava dentro de um quarto. E dentro desse quarto havia muitas pessoas. Muitas pessoas. E essas pessoas, elas estavam felizes. Havia muita alegria dentro daquele quarto. Havia muita alegria. Eu passava e eu conhecia vários rostos. E em cada olhar eu via tanta alegria. Alegria, e eu passava, eu andava e eu percorria por aquele quarto. E de repente, no meio daquele caminho, eu encontro uma pessoa. E quando eu encontro com aquela pessoa, imediatamente o meu coração já entendeu quem era. Era a pessoa de Jesus. E eu disse assim: Jesus, o Senhor por aqui. E eu me encantei com os olhos de Jesus. E eu disse assim: Jesus, o que está acontecendo aqui? Porque ninguém está aqui do seu lado, só eu estou te vendo. E ele disse assim: não, Miriam, todos me veem. Eu falei: então, Jesus, por que não está todo mundo aqui do seu lado? Imagina nós aqui num quarto. Imagina nós aqui nesse prédio. Jesus aparecesse aqui, nesse exato momento. O que você faria? O que você faria? E aquelas pessoas continuavam passando. E eu perguntei: Jesus, por que não tem ninguém aqui com o Senhor? Por que o Senhor está aqui sozinho? E então Jesus mudou os seus olhos. E os olhos de Jesus falavam. E ele disse assim para mim: Miriam, as pessoas, elas vêm até a mim quando elas precisam de algo. Quando elas querem algo, algo material, algo que elas tanto precisam. E aí elas vêm, elas chegam até mim, elas me pedem, elas querem, e elas se intercedem, elas clamam. Mas depois que elas conseguem, elas seguem a vida. Elas continuam a sua jornada. E naquele momento,
Os olhos de Jesus falou comigo, sabe? E eu não preocupei com os outros. Eu não preocupei com as pessoas que estavam naquele quarto. Eu olhei para mim. Eu olhei para mim naquele momento e comecei a chorar, como nunca antes tinha chorado. E eu disse assim: eu estou desperdiçando Jesus. Eu estou desperdiçando Jesus. Ele está disponível para mim, mas eu estou correndo atrás de tantas coisas que tem tomado o meu tempo de 24 horas. E Ele está disponível para mim, sabe? E eu comecei a chorar. E então os olhos de Jesus mudaram novamente. E eu disse: Jesus, eu não quero mais ficar nesse quarto. Eu quero conhecer o Senhor. E eu quero te tornar conhecido. Eu preciso conhecer e provar. E eu me lembro que então uma porta se abriu. E eu fui para um outro quarto. E quando eu fui para aquele quarto, a palavra que mais veio ao meu coração era disciplina. Mas era disciplina, mas Jesus falava de um jeito tão doce, tão manso. Ele não me julgou, Ele não me condenou, Ele não me apontou. Ele simplesmente revelou aquilo que Ele era. Ele simplesmente mostrou: ei, eu estou disponível. É você que tem que estar disposta. É você que tem que parar de correr atrás de tantas coisas, de tantos afazeres, e ir para o lugar secreto. Qual é o seu lugar secreto? Qual é as experiências que você tem com o seu Jesus? Com o meu Jesus? Ah, essa noite é uma noite onde o Senhor vai nos levar até algo maior. Algo maior em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite. Eu não quero aqui que você venha simplesmente porque eu preciso que você venha aqui. Eu não preciso, irmãos. Eu tenho provado e visto os olhos de Jesus em tantas coisas. Tantas coisas. A minha vida nunca mais foi a mesma. E nem vai ser. Os olhos de Jesus falam. Os olhos de Jesus falam. E eu quero declarar sobre a sua vida. Se você tem esse desejo e fala: pastora, eu acho que meus olhos estavam perdidos no meio desse caminho, e eu quero provar e ver. Eu quero ter essa experiência. Por que eu sou melhor que você, irmãos? Eu não sou. Se Jesus se revelou para mim, Ele anseia revelar para você. Mas precisa você se levantar e vir. Se levantar e falar: eu quero provar e ver os olhos de Jesus.